Muito bem, isso aí que está aparecendo agora na sua tela, para muita gente prova sim que esse novo Papa poderá dar apoio ao iníquo que virá sobre todo mundo muito em breve, tá? E é o que nós vamos descobrir já já ainda nesse programa. Muito bem, meus irmãos, pela primeira vez na história desse canal, eu recebi a até do PC. Vocês sabem do que eu tô falando, após fazer um vídeo. O vídeo de ontem, em menos de 24 horas, alcançou mais de 200 mil pessoas e, pelo visto, gente muito grande ficou incomodada, né? Olha só o tipo de mensagem que eu recebi. Meu chefão é católico e tá vendo o vídeo agorinha, aqui. Essa outra pessoa me mandou uma mensagem falando o seguinte: vou mandar esse vídeo pro PC. Aí tem uma frase aí que eu não quero falar, não é? Tu vai apanhar tanto que vai esquecer até do nome. Missionário, por que essas pessoas começaram a te ameaçar? Meu irmão, simplesmente porque eu falei no vídeo de ontem algo que é consenso dentro da própria Igreja Católica. Eu falei que o Papa, ele é o sucessor de Pedro, isso a própria Igreja Católica afirma, e eu também afirmei que o Papa, ele é o vicário de Cristo, ou seja, aquele que está no lugar de Cristo. Aí muita gente falou assim: ah, esse cara é um burro, não sei o quê, porque o Papa não está no lugar de Jesus, ele não é o vicário de Cristo, ele é o vicário de Pedro e não de Cristo. Olha, meu irmão, é a própria Igreja Católica que fala isso. E eu vou te mostrar aqui os documentos da Igreja Católica que dizem essa aberração. Olha só isso aqui. Aqui nós temos um documento de 26 de junho de 2000, endereçado pela Congregação para a Doutrina da Fé. Você pode buscar isso aqui na internet. E já antecedendo aqui para vocês, nada me fará parar de pregar a verdade. Doa a quem doer. Ameaças não vão me fazer parar de pregar a palavra de Deus. Pelo contrário, só me incentiva, tá? Olha o que fala aqui, olha. Um documento de 26 de junho de 2000. Olha o que a Igreja Católica fala. Depois dos acontecimentos dramáticos e cruéis do século XX, um dos mais tenebrosos da história do homem, com o ponto culminante no cruento atentado ao doce Cristo na Terra. Quem é esse doce Cristo na Terra? Aqui tá falando do Papa João Paulo II, que ele sofreu um atentado em 1981 e andou papocando. Aí esse documento da Igreja Católica chama o padre de doce Cristo da Terra. Quem tá dizendo isso não é eu não, meu amigo. A Igreja Católica diz que o Papa é o sucessor de Pedro, mas diz também que ele é o vicário de Cristo, o que está aqui no lugar de Jesus, que é uma blasfêmia. Quem tá aqui dando continuidade à obra de Cristo e quem merece esse título é o Espírito Santo, porque Jesus disse: quando eu chegar até lá em cima, eu vou rogar ao Pai e ele vai vir pra cá. Aleluia! Quem tá aqui é o Espírito Santo, ou que você goste ou não, tá? Esse outro documento da Igreja Católica, chamado de Constituição Apostólica Univeris Dominici Gregis, diz, de 1996, olha só: na verdade, se é a doutrina da fé, ou seja, é uma doutrina nossa, que o poder do Sumo Pontífice deriva diretamente de Cristo, de quem ele é o substituto na Terra. Quem tá falando isso aqui, meu amigo, não sou eu não, é a própria Igreja Católica. O que eu estou apresentando aqui para vocês é o que a própria Igreja Católica diz. Aqui são documentos da Igreja Católica. Se você não concorda e acha isso ruim, pois vai se ver com o Papa, meu amigo. Eu não tenho culpa disso aqui, não. É o que a própria Igreja Católica fala. Esse outro documento de 2004 fala, chamado de Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Olha o que esse documento fala. O Papa, o vicário de Cristo. A palavra vicário significa substituto, tá? Você pode pesquisar na internet. O Papa Vicário de Cristo é o princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade da igreja, ou seja, não pode ser questionado. Ele está aqui dando continuidade ao progresso da igreja, ao avanço da igreja, sendo aquele que está aqui de forma visível, atuando no lugar de Jesus e também sucedendo Pedro. Mas é claro, meu irmão, muita gente se dói com a verdade. Eu poderia fazer que nem o bispo Bruno Leonardo, ficar aqui pregando só no Salmo 23, Salmo 91, pra me agradar católico, evangélico, macumbeiro, espírita, kardecista, ateu e por aí vai. Eu ganharia muito mais visualização, mas um dia eu vou prestar conta da minha vida. Então eu tenho que pregar aquilo que a Bíblia diz. Cada pessoa é livre para ter sua fé, exercer sua fé. Sim, tudo certo, tudo Roberto Carlos. Agora eu preciso pregar a palavra de Deus, ou que você goste ou não, tá? Esse outro comentário aqui fala: tu vai
e carniça. Se tu andar aqui pelas bandas das quebradas, tu vai ver. Você pode ver que tudo é comentário de gente burro, né? Você vê aí pelo português, você vê que é coisa de gente que não sabe argumentar, ele não sabe o que dizer, então ele vai xingar, vai te ameaçar, mas aqui você vai ver a verdade, ou que você goste ou não. Agora aqui sobre a questão, meus irmãos, que tem muita gente me perguntando o seguinte: missionário, será que tem possibilidade mesmo desse novo Papa dar apoio ao iníquo que muito em breve vai aparecer sobre o mundo? Como eu já falei aqui pra vocês, a Igreja Católica tem tudo pra dar um apoio, pensando que ele vai ser um homem que vai promover a paz, porque a Bíblia fala de uma religião global que vai apoiar o bichão. Então eu acredito que no princípio a igreja vai pensar que vai estar apoiando um homem que vai resolver os problemas de guerras, de conflitos, mas depois vão ver que estão apoiando é coisa ruim. Essa é a minha interpretação. Eu vou colocar aqui pra vocês um vídeo muito importante do Rodrigo Silva, que embora eu não concordando com boa parte da teologia dele, esse vídeo é muito interessante porque ele fala sobre essa questão aí do nome do Papa, qual que foi a referência que ele utilizou, tá? E já já eu continuo. Vamos ver. E curta esse vídeo porque dá trabalho pra fazer e dá até ameaça, viu? Então curta porque dá trabalho pra fazer. Vamos assistir. Mas o que eu posso falar do novo Papa Leão XIV? Ele acabou de assumir, há muita especulação. O máximo que eu posso dizer para vocês é o seguinte: todo Papa, quando assume o seu pontificado, quando ele se torna Papa e escolhe um nome, esse nome já é uma pista de como ele gostará de exercer o seu governo sobre a Igreja. E geralmente eles escolhem um nome com base num Papa anterior, do qual ele nutre assim muita consideração e ele quase imita os passos. Assim foi, por exemplo, com João Paulo II, que escolheu seu nome para dizer que ele estaria dando continuidade ao trabalho de João Paulo I, e assim por diante. Aí, para que a gente tenha uma noção do que provavelmente será o rumo desse novo pontificado, seria interessante conhecer um pouco a vida do Papa Leão XIII, já que esse vai ser o Leão XIV. O que ele quer dizer ao escolher o nome do Papa Leão XIII? Quem foi o Papa Leão XIII? Foi um Papa italiano. Ele, antes de ser Papa, ele ajudava o Pio IX, inclusive na convocação do Concílio Vaticano I. O Concílio Vaticano I, que aconteceu no século XIX, ele tinha por intuito resolver os problemas especialmente com a autoridade eclesiástica da Igreja. Foi no Concílio Vaticano I que foi instituído de maneira dogmática o primado papal, que ninguém pode questionar aquilo que o Papa fala ex cátedra, a autoridade do Papa e da Igreja. No Concílio Vaticano I também foi tratada a relação da Igreja-Estado, que estava bem tumultuada, especialmente em relação à Itália, e outras questões doutrinárias também. Muito bem, meus irmãos, o Rodrigo Silva não apresentou aqui quais que eram as ideias apoiadas por esse tal de Leão XIII, né? Mas eu vou apresentar aqui pra vocês, e isso mostra que esse novo Papa vai sim dar continuidade àquilo que o Leão XIII fez. E olha só uma das coisas que esse Papa fez. Ele era um Papa aberto a religiões, ou seja, ecumênico. Ou seja, o teu caminho também leva pro céu, o meu leva, o caminho de fulano leva. Ou seja, não precisa se preocupar com essa questão de ver qual que é o caminho do céu. Não se preocupe. Esse padre fez isso e essa não é uma ideia bíblica, porque nós sabemos que só tem um caminho pro céu. Só tem um, tá? Podem criar 1000 caminhos para o céu, mas só um vai, só um chega lá. Esse Papa também apoiou teorias científicas que muitas das vezes eram contrárias à Bíblia, ou seja, teorias inventadas por cientistas que iam contra a palavra de Deus, e ele disse: olha, tá ok, é a ciência, temos que apoiar a ciência. Ele também era contra pregações rigorosas sobre algumas práticas. Missionário, cadê as fontes pra você afirmar isso aí sobre esse Papa? Tá aparecendo aí na sua tela, meu amigo. E essas aí são as obras que eu tirei essas informações. Essas obras aí vocês podem pesquisar e ver que eu não tô mentindo, não. Tô falando a verdade, tá? Aí são livros católicos, obras católicas que você pode pesquisar e ver que eu não tô mentindo. Aí você deve estar se perguntando o seguinte: missionário, como que esse Papa, afinal de contas, vai apoiar as pautas do iníquo? Meu irmão, é só você ver aquilo que esse Papa apoia. E isso pode significar, tá? Isso pode significar, não tô martelando, mas isso pode significar que quando o iníquo surgir, esse Papa aí venha dar todo o apoio, porque a Bíblia diz que haverá uma religião que vai apoiar o iníquo. É só você ver Apocalipse 17, do 1 ao 6, quando fala de uma mulher montada na besta, né? A mulher ali simbolizando uma religião falsa e corrupta, cheia de riquezas, imoralidades espirituais e por aí vai. É só vocês ver. E o texto é claro em dizer que ela está montada na besta. A besta simbolizando, claro, o sistema político do iníquo, né? Mostrando, meu irmão, que essa religião dominará, influenciará o poder político no início da tribulação, né? Fala também que ela tá vestida de púrpura, e essas são as cores tradicionais associadas ao clero da Igreja Católica, né? Fala também em Apocalipse 17, versículo 6, que ela se embriaga com o sangue dos santos, mostrando que essa religião vai perseguir os santos daquela época, coisa que a Igreja Católica já fez. Muitos crentes morreram pelas mãos da Igreja Católica. Quem é católico e estuda e não tem QI negativo, sabe que isso é verdade. Fala também em Apocalipse 17, versículo 9, né?
fala sobre a cidade dos 7 montes, e Roma, a cidade de Roma, ela é conhecida como a cidade edificada sobre 7 colinas. É só você estudar. E se você ler Apocalipse 17, versículo 3, do versículo 12 ao versículo 13, você vai ver que a besta, meu irmão, ela vai usar a religião global, né, para controlar o mundo. Ela vai se utilizar do poder dessa religião para controlar as pessoas, mas depois ela vai desprezar essa religião. Aí o que vai acontecer? O bichão vai exigir adoração, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao 4, quando a Bíblia diz, né, que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Repito, eu creio que essa religião pode ser sim a Igreja Católica, mas eu não creio, claro, que a Igreja Católica vai apoiar esse homem sabendo que ele é o coisa ruim. Não, vai apoiar pensando que ele é um homem de Deus, que é um homem que vai promover paz, que vai unir as religiões, coisa que esse novo Papa quer fazer, que ele vai resolver problemas étnicos, sociais e por aí vai. Mas depois vão perceber que na verdade estão apoiando o coisa ruim. Então esse vídeo que aparece aí na sua tela, aparece esse novo Papa acolhendo as mais diversas religiões que estão aí representadas através dessas pessoas, poder aquisitivo, social e por aí vai, tá? Então se nós estamos de fato no fim dos tempos, podemos estar vendo sim um Papa que vai contribuir para o cumprimento das profecias. Não estou martelando nada, mas eu estou sugerindo com base na Bíblia e com base na própria história. Encerrando aqui esse programa, querem descobrir como trabalhar na internet e fazer renda todo dia, como tá aparecendo na sua tela a minha renda de hoje? Entre em contato conosco, é só clicar no link do primeiro comentário desse vídeo. Nos chamar que nós vamos te responder no WhatsApp. Não se preocupe, porque se não fosse algo honesto e verídico, jamais passaria aqui no meu canal, tá bom? Até amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, se Deus quiser.